Olá, a aula de hoje é sobre análise combinatória, fatorial e permutação. O que é o fatorial? O fatorial é uma operação matemática, assim como adição, subtração, multiplicação, divisão, também é uma operação. Mas é uma operação matemática na qual só vai envolver número natural. Então, como nós vamos resolver esta operação? Então, o fatorial é a multiplicação, de números naturais em ordem decrescente do número que eu quero até chegar no 1. Como que eu vou indicar este número? Então, nós vamos representar o fatorial de um número, geralmente vai aparecer pela letra N, com um ponto de exclamação. Então, eu vou ter o número e o ponto de exclamação. Como que eu leio isso? N fatorial, ou fatorial de N. E a relação existente aqui é N fatorial, que é igual a N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, vezes reticências, vezes 3, vezes 2, vezes 1, para N maior ou igual a 2. Então, o fatorial só vai existir a partir de quem? Primeiro, para números naturais, maior ou igual a 2, ou seja, a partir do 2. Então, o fatorial começa em quem? No 2. 2 fatorial, depois 3 fatorial, 4 fatorial. E o que vai ser esse fatorial desse número? É ele fazendo o quê? Pego o número que eu quero e vou multiplicando em ordem decrescente até chegar no 1. Vamos ver os exemplos para ficar mais claro? Letra A, fatorial de 2 é igual a 2 vezes 1. Então, ó, o 2 é o número que eu tenho, tá aqui. Vezes, quem é o próximo número? É um número a menos que ele. Quem é o número a menos que ele? 1. Então, 2 vezes 1, que é igual a 2. A letra B, fatorial de 3, é ele, e vou decrescendo até chegar no 1. Quem é o número a menos que ele? É o 2. Quem é 2 números a menos que ele? É o 1. Por quê? Porque depende de quantos números eu já passei. Então, se eu quero o próximo, é 1 a menos. Se eu quero o outro, é 2 a menos. Se eu quero o outro, é 3 a menos. E assim por diante. Então, eu vou multiplicando em ordem decrescente do número que eu estou até chegar no 1. Então, o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Fatorial de 4 é o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Fatorial de 6 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 720. Fatorial de 7, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 5.040. Então, vocês observaram que o fatorial de um número é pegar este número e ir multiplicando até chegar no 1, em ordem decrescente, a partir desse número. Então, se eu tenho o número 10, eu vou pegar a partir do 10 e vou multiplicando o 10 pelo quem? Pelo 9, pelo 8, pelo 7, pelo 6, pelo 5, pelo 4, pelo 3, pelo 2, pelo 1. Então, é a multiplicação dos números naturais do número que eu tenho em ordem decrescente até chegar no 1. Isso é o fatorial de um número. E existem duas convenções importantes. O fatorial de 1 é o próprio 1, o fatorial de 0 também é igual a 1, tá? Vamos para mais algumas situações. Operações com fatorial. Então, eu tenho aqui algumas operações com fatorial: adição, subtração, multiplicação, divisão. Quais são as regras? Primeiro, na adição e na subtração com fatoriais, eu não posso juntá-los, tá? Então, olha a letra A. 4 fatorial mais 3 fatorial é igual ao quê? 24 mais 6, que é igual a 30. Por quê?
Eu não posso fazer 4 fatorial mais 3 fatorial, que é igual a 7 fatorial. Olha só, observe que 4 fatorial mais 3 fatorial é diferente de 7 fatorial. Então, eu não posso adicionar e nem subtrair fatoriais. Eu posso, sim, resolver o fatorial do número, resolver o fatorial do outro número e adicioná-los. Então, quem que é o fatorial de 4? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Mais, quem que é o fatorial de 3? É 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 24 mais 6 é igual a 30. Letra B. Fatorial de 5 menos fatorial de 3. Resolvo o fatorial de 5 e subtraio do fatorial resolvido de 3. Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Menos fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 120 menos 6 é igual a 114. Letra C. Agora eu tenho uma divisão com fatoriais. Ó. 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Como que eu resolvo isso? Pela teoria, eu resolveria. Faria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido pelo fatorial de 8, que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porém, quando eu tiver números maiores, eu vou ter problema para fazer isso. Por quê? Porque resolver um fatorial de um número com um valor muito alto vai demandar muito tempo e muito cálculo. Vou ter um número muito grande. Então, nós temos uma maneira mais simples de resolver um fatorial quando eu tenho uma divisão, que é simplificando. Como assim? Quem é o fatorial maior? É o 10 e o menor é o 8. Então, eu vou reduzir o fatorial de 10 até chegar no fatorial de 8, para poder simplificar. Por quê? Olha só, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial. Por que que eu posso parar aqui e posso simplificar? O fatorial de 8 é o mesmo resultado aqui em cima e o mesmo resultado aqui embaixo. Quando eu resolvo 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tanto no numerador quanto no denominador, o resultado é o mesmo. Quando eu divido números que têm o mesmo resultado um pelo outro, por exemplo, 100 dividido por 100, não dá 1? Então, quando eu dividir o fatorial de 8 pelo fatorial de 8, o resultado também vai dar 1. Quando isso acontece, eu posso simplificar. E aí, sobra quem para eu multiplicar? O 10 e o 9. 10 vezes 9 é igual a 90. Olha, vamos para a letra D. Fatorial de 100 dividido pelo fatorial de 98. Quando eu faço isso, é a mesma situação que na letra C. Fatorial de 100 é maior que fatorial de 98, então eu vou reduzir o fatorial de 100 até chegar no fatorial de 98. Então, vai ser 100 vezes 99 vezes 98 fatorial, dividido por 98 fatorial. Lembra que quando eu resolvo 98 fatorial no numerador, o resultado é o mesmo que 98 fatorial no denominador. Então, por isso que eu posso simplificar, porque 98 fatorial dividido por 98 fatorial é igual a 1. E 100 vezes 99 é 9.900. Agora, olha a letra E. A letra E eu tenho adição, subtração e divisão. Então, quando eu tenho adição e subtração, obrigatoriamente eu vou ter que resolver cada um desses fatoriais para depois efetuar a divisão. Então, eu tenho fatorial de 6, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mais fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Menos fatorial de 5, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido pelo fatorial de 5, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, nesse caso, obrigatoriamente, eu vou ter que resolver cada um dos fatoriais. Tá? O que eu poderia fazer aqui, por exemplo? Posso simplificar algum resultado que eu tiver depois? Depois, sim, mas por enquanto eu tenho que resolver cada um deles. Então, fatorial de 6 deu quanto? 720. Mais
Fatorial de 3 deu 6, menos fatorial de 5 deu 120, dividido por fatorial de 5, que também deu 120. Então, adiciono e subtraio 720 mais 6 menos 120, 606, dividido por 120. Quando eu divido 606 por 120, eu não tenho um número inteiro. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar a minha fração, né? Simplificando por quanto? Por 60, eu vou obter quanto aqui? 101 por 20, tá? Agora nós vamos falar sobre permutação. Por quê? Porque o fatorial é uma operação matemática que vai ser usado dentro da análise combinatória na permutação, no arranjo e na combinação. Então, para trabalhar com a permutação, obrigatoriamente eu tenho que saber o que é o fatorial de um número. Então, o que é a permutação? O que é permutar? Permutar é o mesmo que trocar. Então, são agrupamentos que se diferenciam somente pela ordem, ou seja, todas as possibilidades que existem para organizar os elementos de um determinado conjunto. A permutação simples. A cada um dos agrupamentos que podemos formar com um certo número de elementos distintos, tal que a diferença entre um agrupamento e o outro se dê apenas pela mudança de posição entre seus elementos. Damos o nome de permutação simples. Resumindo, permutar é o mesmo que trocar esses elementos de lugar de todas as maneiras possíveis que eu conseguir, porém usando todos os elementos. Olha só, permutação P é de permutação de N, ou seja, do número de elementos que eu tiver, vai ser representado pelo quê? Pelo fatorial desse número, que é N vezes N menos 1 vezes N menos 2, vezes N menos 3, vezes N menos 4, vezes reticências 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que fatorial de N, tá? Então, permutar é o mesmo que trocar. Portanto, quando eu for trabalhar com a permutação, eu posso lembrar que eu estou trabalhando com o fatorial desse número de elementos que eu tenho que foi me dado. Porém, eles serão trocados de lugar, ou seja, eles vão mudar de posições, mas todos os elementos continuarão ali. Anagramas. O que são anagramas? Anagrama de uma palavra é calcular quantas palavras com ou sem sentido podemos escrever com as letras dessa palavra. Mas o que tem a ver anagrama com permutação? Porque anagramas são palavras diferentes que eu vou fazer, com ou sem sentido, usando todas as letras. Então quer dizer que eu vou ter que trocar essas letras de lugar de todas as maneiras possíveis. Isso não é permutação? Permutação não é trocar todos os elementos do meu conjunto de todas as maneiras possíveis? Então, eu vou trocar todas as letras das minhas palavras, né? Tendo sentido ou não, mas eu vou usar todas as letras. Eu vou ver todas as possibilidades de palavras diferentes que eu vou conseguir formar usando as letras da palavra que foi dada. Vamos para os exemplos? Olha o exemplo 1. Quantas palavras, ou seja, quantos anagramas, de 3 letras podemos formar com as letras da palavra mel? Então, eu fiz aqui porque, como é uma palavra pequenininha, é possível fazer todas as palavras formadas com as letras da palavra mel. Mas quando tem palavras grandes, aí a gente vai usar a outra maneira, que é a permutação. Então, nesse caso, ó, quais as palavras eu consegui formar? Mel, MLE, ELM, EML, LEM e LME. Todas as possíveis palavras que eu consigo fazer com ou sem sentido com essas 3 letras eu coloquei aqui. Ou seja, quantas palavras eu consegui formar? 6. Então, eu tenho 6 anagramas com as letras da palavra mel. Ou seja, o que eu fiz com essas letras? Troquei elas de lugar. Porém, eu sempre usei as 3 letras. Então, permutação ou anagrama é isso, é trocar as letras de lugar, no caso aqui, trocar os elementos de lugar e ver todas as possibilidades que eu consigo formar.
ou no caso aqui, todas as palavras que eu consigo formar com as letras dessa palavra. É possível fazer isso mais facilmente pelo princípio multiplicativo. Olha só, quantas letras eu tenho? 3. Então, eu vou ter aqui 3 risquinhos, tá? Que são 3 possibilidades. Aí, quantas letras eu tenho para usar no primeiro risquinho, no primeiro tracinho? Eu posso usar ou M, ou E, ou L, para formar a palavra. Então, tenho 3. Vamos supor que eu já usei o M. Quantas letras sobraram para eu usar aqui? 2, o E e o L. Aí, se eu já usei o L, por exemplo, sobrou quem para eu usar aqui? O E, uma só. Então, pelo princípio multiplicativo, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6 anagramas. Ou ainda, usando a definição de permutação, que é o fatorial da quantidade de elementos que eu tenho, vai ser permutação de 3, que é igual a 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6 anagramas, tá? Então, eu tenho aqui 3 maneiras de resolver. Porém, na maioria das vezes, nós vamos usar ou o princípio multiplicativo ou o próprio permutação, que seria o fatorial do número da quantidade de elementos que eu tenho no conjunto. Olha o exemplo 2. Quais os anagramas da palavra amor? Quantas letras tem a palavra amor? 4. Então, quer dizer que eu vou ter que permutar, trocar essas 4 letras de todas as maneiras possíveis. A gente consegue fazer isso facilmente? Não conseguimos fazer isso facilmente. Eu coloquei algumas aqui para vocês terem uma noção. Ó. Uma delas seria Roma, a outra seria Andro, a outra Maro, a outra Armo, a outra Mora e o amor que eu já tenho. Mas tem outras ainda, possíveis palavras que eu consigo formar usando as letras da palavra amor, independente se a palavra vai ter sentido ou não, tá? São todas as possibilidades. Então, nós vamos recorrer às outras duas maneiras, que é pelo princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, ou pelo fatorial, ou a permutação. Quantas letras eu tenho? São 4, então 4 tracinhos, tá? Quantas letras eu posso usar aqui no primeiro? Na primeira casinha, eu posso usar as 4 letras, ou A, ou M, ou O, ou E. Então, tem 4 possibilidades. Já usei uma letra. Quantas letras sobraram para usar aqui na segunda? Se eu já usei uma, sobraram 3. Aí, eu já usei uma e já usei outra. Quantas sobraram para usar aqui na terceira? 2. Já usei uma, já usei outra, já usei outra. Quantos sobraram para usar aqui? Uma só. Então, pelo princípio multiplicativo, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24 possibilidades ou 24 anagramas. Pela permutação, como eu disse, anagrama é o quê? Trocar as letras de lugar e formar palavras diferentes com ou sem sentido. Então, é mesma coisa que permutar, trocar. Então, por isso é permutação de todos os elementos. Quem são os elementos? 4. Então, a permutação de 4 que é igual a 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24, tá? Vamos para mais um exemplo. Olha o exemplo 3. Vamos determinar os anagramas da palavra letra A, escola. Quantas letras tem a palavra escola? 6 letras, ó. E-S-C-O-L-A. Se eu for formar aqui, eu ficaria muito tempo para tentar formar todas as palavras com ou sem sentido usando todas essas letras. Porém, a gente tem uma maneira mais fácil, que é pela permutação, usando o fatorial da quantidade de letras que eu tenho na palavra, ou pelo princípio multiplicativo, que vai ficar como? Permutação de quantos elementos tem na minha palavra escola? 6 elementos, que é fatorial de 6. Quanto que é o fatorial de 6? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Pelo princípio multiplicativo, quantas casinhas eu tenho que ter? Tem que ter 6, porque eu tenho 6 letras disponíveis. Na primeira casinha, quantas eu posso usar? Qualquer uma delas. Então, posso usar qualquer uma das 6. Já usei uma. Quantos sobraram para a segunda casinha? 5. Já usei duas. Quantos sobraram para a terceira casinha? 4. Já usei 3. Quantos sobraram para a quarta casinha? 3.
Já usei 4. Quantos sobraram para a quinta casinha? 2. Já usei 5. Quanto sobrou para a última casinha? Uma só. Então, pelo princípio multiplicativo, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 720 anagramas. Então, eu quero saber da palavra escola, quantos anagramas eu consigo formar, que se inicia com a letra E e termina com A, tá? Então, é fixo a letra E e é fixo a letra A. Dentro das 6 casinhas, a primeira casinha e a última casinha já está fixa, a letra E na primeira e a letra A na última. Sobraram quantas letras para eu usar aqui? Sobraram 4 letras, o S, o C, o O e o L. Então, na segunda casinha, quantas possibilidades de letra eu vou ter? 4. Na terceira casinha, se eu já usei uma, sobrou 3. Na quarta casinha, se eu já usei 2, sobraram 2. E na quinta casinha, se eu já usei 3, sobrou 1. Então, pelo princípio multiplicativo, ficou 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então, permutando as 4 letras, eu vou ter permutação de 4, que é igual a 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24 anagramas. Eu quero saber quantos anagramas da palavra escola, em que as letras C e O fiquem sempre juntas nessa ordem. Então, ele está dizendo que a letra C e a letra O vai ficar sempre junta. E nessa ordem. O que significa isso? Que as duas letras vão contar como uma única letra. Elas vão ocupar uma única casinha. Então, se a palavra escola tinha 6 letras, ocupava 6 casinhas, agora ela vai ocupar 5 casinhas. Então, é a mesma coisa que permutar quantas letras? 5 letras. Então, é permutação de 5, que é igual a 5 fatorial, que vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120 anagramas. Ou, pelo princípio multiplicativo, como eu disse, agora eu vou ter somente 5 casinhas. Por quê? Porque a letra C e a letra O vão se juntar e virar uma só. Então, eu conto o C e o O como 1. Aí vai ficar o E é uma, o S é 2, o C e o O virou uma só, 3, o L, 4 e o A, 5. Então, quantas possibilidades eu tenho para a primeira casinha? 5. Quantas eu tenho para a segunda? 4, porque eu já usei uma. Para a terceira, 3, porque eu já usei duas. Para a quarta, 2, porque eu já usei 3. E para a última, uma, porque eu já usei as outras, tá? Então, pelo princípio multiplicativo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. E o quarto exemplo. Calcular a quantidade de anagramas da palavra estudo. A palavra estudo tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, que é o E, o S, o T, o U, o D e o O. Mesma coisa, anagramas são palavras diferentes com ou sem sentido usando todas as letras. É a mesma coisa que permutar as letras, trocar as letras de lugar. Então, é a mesma coisa que fazer a permutação de todas as letras. Quantas letras eu tenho? 6. Então, é a permutação de 6, que é igual a 6 fatorial, que vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720 anagramas da palavra estudo, ou seja, 720 palavras diferentes com ou sem sentido, trocando as letras de lugar. Pelo princípio multiplicativo, quantas casinhas eu tenho que ter? 6 casinhas, porque é o total de letras da minha palavra. Quantas letras eu posso usar na primeira casinha? Qualquer uma delas, então eu tenho 6 possibilidades. Na segunda casinha, quantas possibilidades eu vou ter? Quantas letras eu vou ter disponíveis? Sim, porque eu já usei uma. Na terceira casinha, quantas eu vou ter? 4, porque eu já usei duas. Na quarta casinha, quantas possibilidades eu vou ter? 3, porque eu já usei 3. Na quinta casinha, 2, por quê? Porque eu já usei 4. E na última casinha, uma, porque eu já usei 5. Pelo princípio multiplicativo, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 720 anagramas, ou 720 palavras com ou sem sentido, tá? Que é a mesma coisa que estar permutando, trocando essas letras de lugar e formando palavras diferentes,
certo? Por hoje é só. Espero ter ajudado. Se você gostou dessa aula, se ela te ajudou, dê um like e se inscreva lá no canal. Obrigado!